o sol brilhar, vou saber que é um sinal. Fim de festa, acabou o carnaval. Ligo minha mente e desligo o celular. A minha tribo sabe onde me encontrar. Pra onde eu vou, eu não preciso de dinheiro. Horácio, boa noite. Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Luceliana, sou moradora da Zona Oeste. E eu estou fazendo um trabalho de mobilidade urbana. E eu gostaria de informar que o produto dessa entrevista vai ser um vídeo que vai ser inserido no YouTube. Você concorda? Sem problemas, concordo plenamente. Pode fazer uso, o que quiser, da destinação. Melhor lhe aprover. Eu gostaria de dizer que Jacarepaguá sofre com um déficit de cidadania contra o transporte, né? E nós temos uma única empresa para atender mais de 500 habitantes da região. Eu gostaria de fazer algumas perguntas e dar duas sugestões. Quando houve a reunião para decidir sobre a questão do BRS? Ou foi uma reunião da prefeitura com os moradores de Copacabana? Na verdade foi no final de 2010, assim que foi ventilada na mídia a proposta da prefeitura de instalar esse sistema de transporte, de trânsito, nós fizemos uma reunião aqui, onde nós chamamos representantes da prefeitura que infelizmente não vieram, não se fizeram presentes, mas discutimos o assunto aqui entre nós. E no início do ano de 2011 nós ficamos trabalhando no sentido de agilizar uma reunião com a Secretaria Municipal de Transporte, com a Sete Rio, para discutir isso. Com muito custo nós conseguimos agendar uma reunião em fevereiro de 2011 com o secretário municipal de Transportes, Alexandre Sansão, com a presidente da Sete Rio, Cláudio Cecim, onde nós discutimos qual era a proposta do BRS. Porque até então a proposta que nós tínhamos era aquela que estava ventilada na mídia. Nós não tínhamos detalhes, não tínhamos informações de como é que seria o funcionamento do BRS, só o conceito. Então nós fomos nessa reunião para ouvir essa reunião e também para nos colocar. Diante daquilo que foi posto pela prefeitura, nós nos colocamos. Nós temos um sentido de aperfeiçoamento da coisa. A gente tem uma preocupação muito grande assim de fazer uma crítica construtiva. Porque há iniciativas que são muito positivas. Essa iniciativa do BRS é positiva, tem pontos positivos. Agora também tem pontos negativos. E você não pode tratar um lado e esquecer o outro. Você tem que procurar contemplar toda a universalidade. Então, nós conseguimos fazer essa reunião e depois, no mês seguinte, fizemos mais outra. Entendeu? Aí já com o BRS já implantado, já é uma reunião já de avaliação de como estava o BRS. Certo. Horácio, você poderia me dizer qual é o impacto positivo do BRS em Copacabana? Bom, o impacto positivo, sem dúvida nenhuma, é a redução do tempo de viagens. Realmente agora eu sou advogado, vou diariamente ao fórum e sou usuário de ônibus, costumo ir de ônibus, não vou de metrô. O ônibus me deixa na porta do fórum, metrô eu teria que andar muito mais. Então sou usuário, falo até na condição de usuário, de que realmente houve uma melhoria considerável na redução do tempo de viagens, daqui para o centro da cidade. Houve realmente uma diminuição significativa. Entendeu? Agora é importante que se tenha noção de que essa redução ela se deve não pela uma redução do número de ônibus, como a prefeitura às vezes apregou. A prefeitura alardeia que houve uma redução de 24%, não foi bem assim. Nós fizemos contagens aqui, nós fomos à rua, fizemos contagem antes da implantação do BRS, fizemos contagens de ônibus depois do BRS e nós verificamos que a redução não foi essa que a prefeitura pregou, de 6%, foi na ordem de 6%, foi bem menor. Mas de qualquer forma é um ganho. Mas o que verdadeiramente foi vitória para isso melhorar foi, sem dúvida nenhuma, que a redução do número de paradas, que favoreceu que o tempo de viagem diminuísse. Esse foi o ganho principal que o BRS trouxe. E o impacto negativo? Os impactos não poderia citar alguns? Não, sem dúvida nenhuma, tem impactos negativos e muitos deles ainda estão perdurando até hoje, aguardando definição e solução para o poder público. Quais seriam eles? Perfeito. O principal deles, não podemos esquecer que o bairro de Copacabana tem 30% da sua população acima de 60 anos. E muitos deles são potenciais usuários dos táxis.
Com a implantação do BRS, os táxis foram proibidos de embarcar e desembarcar passageiros do lado direito da via. Com isso, o idoso está tendo que embarcar e desembarcar do lado esquerdo. Isso, para aqueles idosos que têm dificuldade de locomoção ou mobilidade reduzida, é um obstáculo intransponível. E nós fomos a Campos e fizemos um levantamento. A Nossa Senhora de Copacabana tem 12 prédios comerciais do seu lado direito. São prédios comerciais com clínica médica, consultório médico, fisioterapia, clínicas de RPG, altamente frequentadas pelos idosos. Não só pelos idosos, mas principalmente pelos idosos. E essas pessoas, em virtude da implantação do BRS, ficaram nos assistindo. Esse é um ponto que ficou aguardando a solução. E eu, sinceramente, não sei qual vai ser a solução. Por que eu digo isso? Porque nós fomos a campo também e nós fizemos levantamento da quantidade de táxis que passam por Copacabana por hora. E a gente chegou aqui ao número espantoso de 900 táxis passam por hora em Copacabana. 900 táxis. Uma dificuldade de contar isso. Muito difícil, muito táxi. Isso por anos e anos de oba-oba, de autorizações, de licenças dadas politicamente, e o problema está instalado. A prefeitura diz que não pode autorizar, que se autorizar, inviabiliza o BRS. Eu entendo o ponto de vista da prefeitura, mas por outro lado ficou a lacuna. Eu tenho um relato que eu cito, de uma senhora, dona Regina, que mora na Barata Ribeiro, que ela fala assim para mim, ela ligou para mim, fez esse relato, eu fiquei até triste de não poder dar uma solução para ela. Ela falou, eu tenho artrose no joelho. Como é que eu saio de casa? Eu ligo para a cooperativa de táxi, peço um táxi, eu desço, sento na portaria, quando o táxi para na frente do meu prédio, eu levanto, ando até o táxi e vou. Ou para o médico, ou para a fisioterapia, ou para o teatro, para onde for. O táxi agora não pode parar na porta do meu prédio. Como é que eu saio de casa? Que resposta eu dou para essa senhora? Eu não tive resposta para dar para ela. Entendeu? Então a gente não pode ficar insensível a isso. Né? Fora outras questões, né, que tem que ser vistas. Já vi reclamação de gente que chegou de viagem com 5 malas e que teve que largar as malas todas do outro lado da rua. E como é que você sozinho vai atravessar 5 malas de um lado da rua para o outro? É impossível você sozinho carregar 5 malas. Se o táxi parasse na sua porta, o cara poderia colocar ele no calçado, o porteiro poderia ajudar. Eu tive um relato de uma moradora que ela chegou dias depois do BRS e ela teve que atravessar mala por mala de noite a rua, entendeu? Com medo de roubar a bagagem quando estava levando uma, roubar a outra, entendeu? Então, essa é uma lacuna. Os estabelecimentos situados no BRS, outra lacuna, estão proibidos de fazer sua carga e descarga de frente ao seu estabelecimento. Com isso, a carga e descarga ficou para as ruas perpendiculares. Só que não foram criadas áreas para carga e descarga. Então, essas ruas sofreram uma sobrecarga no trânsito. Caminhões, caminhão de lixo, carga e descarga, de todo gênero. Que tendo que parar ali. Como é que faz? Aí começa um jeitinho, para aqui, não pode, aí vem o guarda, não, quebra o galho, etc. E tal. E essas foram algumas lacunas das principais que ainda ficaram por ser vistas pelo poder público no que tange ao BRS. A questão na Zona Oeste, nós temos grandes dificuldades também. Os próprios dados, recentemente, a expectativa de vida aumentou, as pessoas estão vivendo mais, e a solução que eles deram é de 4 lugares em cada ônibus para idosos. Só que a população de idosos aumentou. Se 4 idosos sentam, outros idosos estão ficando em pé, senhoras grávidas, pessoas obesas. Então, seria ideal retirar a catraca. Como já existe no Sul, o ponto ser fechado, pagar antes, retirar a catraca e, se fosse possível, oferecer um ônibus para idosos, transporte para idosos especial. O que você acha da ideia? Assim? Bom, esse conceitualmente é uma ideia muito interessante, né? Está sendo implementado aí agora com o tal do BRT, né? De você eliminar a catraca no ônibus, a catraca ficar na plataforma. Mas para lá teve que ser feito toda uma questão de obra, de instalação, que, por exemplo, não dá para você fazer em vias como Nossa Senhora de Copacabana, que você teria que construir na calçada, mobiliário, na frente dos prédios, em loja, seria um problema. Não vejo como seria viável de ser colocado ali, entendeu? Mas você pode melhorar muito, independente da questão da catraca ou não, você pode melhorar muito, entendeu? Principalmente no tipo de modelo de ônibus que acontece. Nessa discussão no BRS, nós tivemos a oportunidade de dar umas pinceladas. A prefeitura licitou
há coisa de 1 ano, 2 anos, a linha de ônibus. Entendeu? Aí veio os mesmos ônibus, que é chassi de caminhão, nós somos levados igual carga. Verdade. Né? Os passageiros são levados igual gado. É um absurdo. Tem que ser chassi monobloco, motor traseiro, climatizado. Nós estamos no Brasil, país tropical. Você chega na Inglaterra, o ônibus tem calefação e você não paga mais por isso. Aqui o ônibus com ar-condicionado é mais caro. Tem pouquíssimas linhas. Nós fizemos uma reunião aqui com a Rio Ônibus, a gente reclamou da redução do número de linhas com ar-condicionado em pleno verão. Em pleno verão, tirou-se os ônibus com ar-condicionado e você vai no quentão, no desconforto, um ônibus lotado, cheio, todo mundo suado, etc. Então você chega no trabalho, você já chega no trabalho cansado, entendeu? Chateado, porque as condições de viagem são muito ruins. Então, aí a prefeitura anunciou que até 2016, agora tem um novo modelo de ônibus com piso mais rebaixado, até vir chassi monobloco. Vamos esperar que até 2016 isso aconteça. Agora, o modelo que eles colocaram aqui no município do Rio de Janeiro não prevê a obrigatoriedade da climatização do ar-condicionado. O Estado ele já colocou isso na sua licitação. Até 2016, todos os ônibus intermunicipais terão que ter ar-condicionado. Então, o Estado, nesse ponto, avançou muito mais que o município. O município não colocou no seu edital. Então, nós vamos ter esses ônibus em tese mais modernos, mas não vai ter climatização. Então, ou seja, até 2016 aí nós vamos ter os ônibus um pouquinho melhor, mas vamos continuar suando no quentão. Eu acho ideal que se tivesse também um ônibus, uma linha funcional, para chegar mais rápido no trabalho, né? E atender só dar qualidade de vida para as pessoas, né? Por exemplo, em Jacarepaguá, as pessoas reclamam muito da demora por conta das obras e muitas pessoas que fazem uso de remédio querem ir ao banheiro e não tem condição. Então, um ônibus teria até que oferecer, talvez, ônibus de viagem, porque nós levamos quase 2 horas para chegar. Quase uma viagem. Daqui a Petrópolis é 1 hora. Você tá levando. Tem um ônibus com toalete. Aqui no estado do Rio de Janeiro, exatamente. Ou seja, você numa viagem aqui dentro do município demora mais. Eu sempre falo isso, que daqui a Bangu demora mais que a Petrópolis, que é outro município. Verdade. Daqui a Teresópolis. Outra sugestão que eu achei interessante. Mas um ponto, isso que você contou, eu acho que é um ponto muito interessante, se me permite. Essa questão do... Eu acho que a falta à prefeitura ela fazer uma pesquisa de demanda, origem e destino. Por exemplo, eu acho que poderia haver linhas expressas. Exato. Esse ponto linhas expressas, aquela linha que daqui para lá ela vai direto, não para nada. É aquele cidadão que ele vai pegar ali no Largo da Taquara e só vai saltar no centro. Ele vai pegar a expressa e vem ali escrito lá expressa. Não, isso aí o cara não vai nem ensinar, porque ele sabe se não para. Entendeu? E tem o parador, no BRT fizeram isso. Mas eu vejo que de repente poderia ser feito até numa mesma linha, aquela linha normal, tem o que para e tem o expresso. E pode até fazer um horário. Olha naquele horário do pico, horário da manhã, que você sabe que é mais comum as pessoas, o destino ser você pode fazer o expresso naquele horário até, sei lá, 9 horas da manhã. A prefeitura tem que fazer estudos de demanda, origem e destino. Eu acho que, na verdade, Jacarepaguá merecia um transporte de massa, pela quantidade de habitantes, pela prioridade que nós temos. Acho que nós merecemos também um transporte de massa. Talvez um trem suspenso e que talvez as próprias... os empresários que estão envolvidos com o transporte público poderiam investir nessa questão. Quando a gente fala em transporte de massa, a gente fala basicamente de metrô. E é preciso se investir em metrô. Mas o metrô é caro, muito caro, então muitos governos torcem o nariz de tem que investir, eu não vou inaugurar, quem vai inaugurar o sucessor. Mas é preciso ter, o aterro do Flamengo aqui foi obra de 15 anos, passou por 3 governos. Então é preciso ter uma visão de Estado, não uma visão de governo. Ou seja, deixar um legado. Mesmo que esse legado não seja do seu governo, mas a história, a posteridade, ela vai fazer esse crédito para você. Ela vai fazer esse crédito para você. Poderia ser um trem suspenso também. Seria necessário quebrar. Você pode discutir qual é o melhor modelo. Agora se fala muito de você transformar o trem em metrô de superfície, que é uma coisa muito boa, pode ser feito com baixo custo, até para baratear, porque o grande problema do metrô é o alto custo, né? Nós estamos numa briga, a minha associação está numa briga, até aqui, ó,
nós fazemos parte desse movimento, o metrô linha 4, que o Rio precisa. Metrô decente para aqui e para frente, né? O governo do estado está construindo essa linha 4, que é uma linha que não vai servir pessoal da Barra. E não vai servir também pessoal de Jacarepaguá, porque o objetivo deles é ligar o BRT a essa linha 4, no Jardim Oceânico. Ou seja, o pessoal que vai chegar ali já vai entrar no metrô abarrotado, o pessoal já vai vir com uma lata de sardinha, ou seja, não vai servir bem. Na verdade, o metrô tem que ir lá até Alvorada, entendeu? Que o governo não está levando. Horácio, depois fazer essa interligação com o Jacarepaguá, com o Taquara, com toda aquela área ali. Outra sugestão que eu dei, que eu estou fazendo um trabalho de mobilidade urbana. Agora, o Rio de Janeiro, como foi eleito patrimônio da humanidade, a porta aberta para o mundo, né? O que você acha de... também é um sistema arcaico de puxar a campainha, ficar puxando aquilo ali. Eu achei interessante também, para o turista, ele olha no mapa onde ele quer ir, ele aperta ele tecla o ponto que ele quer parar do DRS. O que você acha? Se pudesse ser, se tivesse um sistema mais... Pode ser, eu acho que você pode pensar. Aqui a gente, durante muito tempo, a gente brigou para que nos pontos de ônibus tivesse o mapa da localização. Para que as pessoas, não só turista, não podemos esquecer que o bairro, por exemplo, é um bairro de serviço. Clínica médica, hospital, restaurante, comércio geral. As pessoas vêm aqui a trabalho. Então, no ponto você tem aquele, você está aqui, né? E tal. E a gente não entendia por que isso não era feito. Meu Deus do céu, é privatizado, é uma empresa que administra, a Shell. Poderia perfeitamente a empresa assumir esse custo, até porque ela explora a publicidade em troca da manutenção dos abrigos. Então poderia, por que não era feito? Foi feito agora com o BRS, desculpa, com o BRS. Então você tem um mapa lá, com a localização dos pontos, e tem o mapa. Agora as pessoas já podem se localizar. Entendeu? Já foi uma van, demorou, olha quanto a gente briga por isso. Entendeu? Agora com o advento do BRS, saiu. Entendeu? Mas o problema do poder público, você colocou bem, é que ele não conversa com quem se destina. Ele tem que conversar com o seu cliente. As pessoas que usam. Eles têm que ter o que chamam no meio privado de obdusmon, que é a ouvidoria. É um representante que tem dentro da diretoria, que ele faz o papel do advogado do diabo. Ele chega lá e diz, olha, lá meu cliente não está falando isso. Ele faz o papel do advogado do diabo. Ele chega para a diretoria, está tudo bem, ele vai dizer, não é bem assim, meus clientes estão reclamando. Aí tem que ter lá, e não pode você ficar soltando aquela nota e diz, a prefeitura e nota diz que está tudo funcionando perfeitamente. E o usuário reclamando. E os próprios meios de imprensa divulgam a nota, mas divulgam rindo, tipo assim, até parece que isso é verdade. Então finge que eu acredito e você finge que está falando a verdade. Então não pode, entendeu? Tem que conversar quem se destina. Democratizar é isso. Só mais duas perguntas. O bairro de Copacabana foi contemplado com medidas de acessibilidade para terceira idade, para pessoas com deficiência? Olha só, o bairro, ele, em termos de acessibilidade, as características do bairro já são favoráveis à terceira idade. O bairro é plano, tem uma oferta muito grande de serviços, entendeu? Então o idoso ele tem uma grande facilidade aqui para se deslocar, de maneira geral. Agora ainda tem muitos empecilhos, ainda tem muitas lacunas a serem preenchidas. A conservação das calçadas é um ponto nevrálgico, entendeu? É preciso se intensificar a fiscalização, porque existe uma gestão compartilhada, há locais onde a conservação é dos condomínios, é do comércio, entendeu? E há locais onde a conservação cabe à prefeitura, entendeu? Mas independente disso, a prefeitura tem um papel fiscalizador. Então é preciso também que se invista em fiscalização, notifique os prédios para tomar as devidas providências, e se não fizer, multa. Ele tem que fazer uma multa pesada, não botar uma multinha irrisória que o cara prefere pagar a multa do que fazer o serviço que sairia mais caro. Entendeu? A partir do momento que a multa for mais salgada, o crime não começa a não compensar. Entendeu? Mas, de uma maneira geral, o bairro ele melhorou muito em termos de acessibilidade, mas ainda tem lacunas pontuais que ainda merecem ser tratadas. Nós temos aqui um mobiliário novo no bairro, que são esses quiosques novos. Né? Construídos na aula marítima. Não tem acessibilidade. Tem 22 degraus para você descer. Nós mostramos aqui na reunião. Aí você chega lá embaixo, no final dos 22 degraus, tem a placa. É garantido a gratuidade para o idoso e portador de deficiência. O que é um absurdo. Você desce 22 degraus e aí lá embaixo tem a placa dizendo, com a lei, dizendo que é garantida a acessibilidade. Mas como para descer dos 22 degraus?
não está garantida a acessibilidade. Entendeu? Então isso é um contrassenso. E é um mobiliário novo. Está sendo construído agora, recentemente agora, aqui em Copacabana, estão modernizando aos poucos. Entendeu? E isso é uma coisa que, apesar que haver lei estabelecendo que é obrigação do banheiro ter garantida acessibilidade para deficiente físico e idoso com mobilidade reduzida. Ou seja, o próprio poder público, é um mobiliário público, não fiscaliza, entendeu? A cumprimento da lei. A última pergunta que eu gostaria de fazer é: qual seria o grau de satisfação dos moradores de Copacabana com relação ao trânsito da cidade do Rio de Janeiro? O grau de insatisfação, melhor dizer. O grau eu acho que é mais de insatisfação. O trânsito está muito ruim. Eu, como eu disse aqui no início, eu vou diariamente, vou à cidade, vou fora. É impressionante como você olha assim, o trânsito está tudo parado, você pensa, não é possível, aconteceu algum acidente, não aconteceu nada, não teve acidente nenhum. O problema é gerencial, é gestão. Eu vou dar um exemplo claro aqui. Copacabana, nós temos guarda municipal atuando no trânsito, total, 8 guardas. Toda Copacabana. 8 guardas ao todo. Não temos todo dia, diariamente, não temos 8 guardas em Copacabana. Nada, não temos mais de 100 ruas. 8 guardas é nada. O 19º, quando ele atuava no trânsito, a Polícia Militar, quando atuava no trânsito até 2008, tinha 40. A guarda entrou e hoje tem 8. Aí você tem na rua aqueles que a população apelidou de periquito. Os caras terceirizados, ficam tentando agilizar o trânsito, mas eles não são autoridade policial. Não pode multar, ele não pode mandar o sinal fechado, mandar o trânsito avançar para agilizar, não pode, porque ele não é autoridade de trânsito, não pode fazer. Então, ou seja, a rigor, ele só apita quando o trânsito está aberto, quando o trânsito está fechado ele não apita. Ele ali é um auxiliar, ele não é para operar o trânsito. E o que você tem visto na cidade é uma redução significativa do guarda municipal, não tem. Eu até brinco, costumo dizer aqui que nós vamos pedir o IBAMA para colocar a Guarda Municipal do Trânsito no rol das espécies em extinção, porque é o que está acontecendo. Você não vê mais na rua. Tive uma última reunião com o novo inspetor do trânsito, que o Pereira, ele constrangido falou, tem 8. Não é nada. Não é nada para um bairro de Copacabana, hein? Não estou falando Jacarepaguá não, hein? Que em termos de quilômetro quadrado é muito maior. Né? Mas nós estamos falando da Princesa do Mar, o bairro que é conhecido no mundo todo, tem 8. Jacarepaguá, meu Deus do céu. Eu nem me arrisco a imaginar quanto deve ter. Então, realmente, o trânsito ainda está muito ruim. Aliás, isso aqui não é problema da cidade do Rio de Janeiro, não. As grandes cidades todas estão sofrendo um grande desafio aí. Entendeu? Agora, toda e qualquer política de transporte voltada para ônibus está fadada ao fracasso. A solução, eu vejo, é investir em transporte de massa. Trem, metrô. Investir em ônibus é um contrassenso, é para você empurrar o problema para daqui a alguns anos. Daqui a alguns anos você está rediscutindo aquilo ali que foi implantado. Entendeu? É transporte de massa. E outra coisa, é comunicação entre os modais. Os modais têm que se integrar. Eu fui a São Paulo, peguei um ônibus aqui no Rio de Janeiro, saltei no terminal do Tietê. Eu dentro do terminal do Tietê peguei o metrô, não saí do terminal. Eu dentro do terminal do Tietê, eu peguei o metrô e saltei na Avenida Paulista. Aí, agora, a rodoviária Novo Rio não tem ligação com o metrô. Aí eu tenho que pegar um ônibus de integração na estação Estácia, o ônibus me deixa dentro da Novo Rio. Quando eu voltei domingo, a integração não funciona. Domingo, que é o dia que as pessoas mais voltam de viagem, a integração, o metrô ônibus não funciona. Eu tive que sair de dentro do terminal Novo Rio e ir para um outro terminal que fica perto, mas não fica no mesmo. Se você tem que caminhar pela rua, entendeu? E tive que ir lá e pegar outro ônibus, tarde da noite, já eram 10 e pouco da noite. Entendeu? Os modais não se comunicam. Os modais concorrem, ao invés de convergir. Então, isso aí são duas questões nevrálgicas aí que, se não forem tratadas, coisas só tendem a piorar. Tá bom, eu estou muito satisfeita com a entrevista que você conseguiu. Muito obrigada. Eu que agradeço aí, obrigado ao portão. Eu fico muito feliz em dizer, em primeiro lugar, ter sido convidado a dar a minha contribuição para essa discussão, que é uma discussão importantíssima para a cidade do Rio de Janeiro. Parabenizo aí aos organizadores pela iniciativa de ter levantado essa questão e espero, sinceramente, poder ter contribuído para engrossar de elementos sobre essa questão no que tange a transporte, mobilidade, e dizer que estou à disposição para toda e qualquer outra
participação futura. Muito obrigado.